Olá, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de março de 2024 do fundo XPlog, Fundo de Investimento Imobiliário XPLG11. Então a gente vai ver aí como é que o fundo performou no mês de março de 2024, tá? Então fique conosco para saber informações atualizadas do fundo, para que se você é cotista ou se você não é cotista, está estudando o fundo, o relatório tem informações muito importantes para você aí ficar ligado no que está acontecendo, ok? E é isso aí, então, se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo, se inscreva aí no canal, ative o sininho para você ficar ligado aí nos vídeos que a gente posta aqui no canal e deixe o seu like, que é de graça, mas você ajuda muito a gente aqui no canal, tá bom? E também esse relatório gerencial, o link do nosso grupo do Telegram vai estar na descrição desse vídeo e também a nossa área de membros está aberta, você tem aí uma forma de contribuir com a gente aqui e continuar o trabalho, tá bom? E você, claro, tem vantagens sendo membro do canal. Então não deixa de ver lá. Vamos lá então, vamos falar aqui do XPlog, fundo que eu tenho em carteira, tá? Já há muito tempo também, mais de 3 anos aí que eu tenho fundo em carteira. Gosto do fundo, tá um pouquinho esticado aí meu preço médio, tá? Então a gente sempre fica esperando uma oportunidade, mas representa aí em torno de 4 a 5% da minha carteira de fundo imobiliário. E é um fundo que investe em área logística e industrial, como está aqui, ó, tem desde junho de 2018, partindo aí então para 6 anos de mercado, mais de 3,3 bi de patrimônio líquido e mais de 342 mil cotistas. Então, se você é um desses cotistas aí, quer acompanhar com a gente, se inscreva aí no canal, como eu falei, é de graça, né? E você pode aí compartilhar também os seus conhecimentos conosco, tanto nos comentários desse vídeo, como também do link lá do nosso grupo do Telegram, que é aberto. Fundo que investe, tem uma gestão ativa, tá? Investe no segmento logístico. Quem gere é a XP Vista Asset Management e quem administra é a Vortex DTVM. E tem uma taxa de administração que atualmente está em 0,75% ao ano, né? Pelo tamanho do patrimônio aqui. Regra em cascata, né? Então, provavelmente pagando o mínimo aí. E prevê também uma taxa de performance de 20% do que excedeu o benchmark IPCA mais 6%. Então aqui as notícias do fundo, né, que anunciou 78 centavos novamente aos detentores aí da cota em 28 de março, tá? O fundo que anuncia seus proventos no último dia útil que ele faz referência e paga no 10º dia útil do mês subsequente, ou 10 dias úteis depois que ele faz o anúncio, tá? E o dividend yield analisado do fundo tá em 8,5%, tá? Isento de imposto de renda, com base na cota de fechamento. Então, quem tem uma preço médio próximo aos 110, está aí com dividend yield nessa faixa. Atualmente eu estou com um preço médio nele de R$ 101, então naturalmente meu dividend yield anualizado está um pouquinho maior. E teve inadimplência, né, preocupante, inclusive, no mês aí de março, tá? 12,2%, é isso mesmo, 12,2% de inadimplência. 2,2% já foram equalizados, tá? Em abril, então vai vir receitas aí no mês seguinte correspondente a março. Mas o fato preocupante aqui é da empresa o Dia, né? A empresa Dia, que abriu recuperação judicial aí, a gente viu alguns fatos relevantes de alguns fundos que tem ele como locatário e o XPLG é um deles, tá? E 5,4% da receita era dessa empresa, então é um fato preocupante, né? Em relação aí dessa inadimplência, porque a gente sabe como é que é a recuperação judicial aqui no Brasil, é morosa, né? E beneficia muito, na verdade, a empresa, né? E os credores acabam sendo prejudicados, né? A gente vê aí alguns fundos sofrendo para receber aí de alguns que teve recuperação judicial anunciada, né? Como a Americanas e tudo mais. E mais uma novela aí para a gente acompanhar dessa empresa. E outras 4 locatárias já está em tratativas, tá, para equacionamento. Então, dos 12,2%, 10% ainda está inadimplente da receita mensal. Então, é bem preocupante, principalmente por conta dessa recuperação judicial aí. E a gente vai continuar acompanhando, né,
porque provavelmente pode impactar os proventos para os próximos meses, apesar do fundo ter um caixa bem alto, mas problemas como esses acontecem, normalmente impactam na receita distribuída, né, no resultado distribuído para o cotista. Em contrapartida, nas movimentações do locatário, o fundo aí tem uma expansão aí no Cislog Galeão, que a empresa pode ocupar mais de 4.000 metros quadrados, que pode dar um up aí e na receita também mensal do fundo, tá? Em relação às demonstrações contábeis, você que é cotista do fundo, está aberta, né, a aprovação das contas. Então, fique ligado aí nesse relatório, tá o link aqui que você pode acessar diretamente para votar como cotista, tá? E ver as demonstrações aí do fundo para aprovação, tá? E ele fala aqui dessa empresa que está em recuperação judicial e cita aqui a política do fundo, né? Como a gestão trabalha com relação ao portfólio, trabalha com reciclagem de portfólio, estruturação das operações, de recebíveis, que pode inclusive gerar uma receita para o fundo aí de ganho de capital aí, passado, né? De uma opção de venda, né? Então, o fundo tem se movimentado, a gestão tem se movimentado para que o nível de distribuição de proventos aí, de resultado do fundo não caia, o que pode impactar o preço do fundo de mercado, né? Isso aí é problemático se o fundo precisar de uma oferta pública, quando o valor de mercado está abaixo do valor patrimonial, normalmente as ofertas públicas não têm captação praticamente, né? Então é importante o fundo manter esse preço aí de mercado próximo ao valor patrimonial para que possa beneficiar qualquer tipo de operação aí de captação de recursos através dos cotistas. Bom, fluxo financeiro, então já considerando aquela inadimplência, né, inadimplência de março, então a gente verifica aqui que o fundo teve receitas de locação de 22,2 milhões de reais, e despesas aqui, né, teve receitas também de caixa que está bem alta, né, o que gerou então 25 milhões e meio de reais de receita, dentro da média aqui praticada, né, a gente verificou que no mês de fevereiro teve uma queda bastante substancial nos valores dos aluguéis, mas provavelmente os aluguéis de fevereiro que não entraram no mês, deve ter entrado no mês anterior, que foi um pouco maior, né? Então, quando a gente pega a média aqui do trimestre, está dando em torno de 25 milhões e meio de reais de receita, e foi o que deu exatamente aqui no mês de março. Despesas 3,1 milhões, dentro aqui da média também praticada, né? E o resultado base foi de 22,3, o fundo distribuiu 700 mil reais a mais para manter os 78 centavos por cota. E com isso o fundo está com rendimento distribuído nos últimos 12 meses, mais de quase 4 milhões a mais do que o seu resultado base, quer dizer, que queimou aí receitas fora do resultado das operações aí do fundo, tá? Queimando caixa, que poderia ser investido em outras coisas. Bom, o que a gente verifica aqui dentro do comportamento do resultado, né? Teve meses aqui que o fundo então teve recebimentos, resultados maiores, né? E a distribuição é essa linha azul, e o fundo procura uma distribuição uniforme aí dentro dos seus proventos, né? Então tem distribuído 78 centavos desde julho de 2023, mantendo os 78 centavos de distribuição, apesar dos seus resultados estarem um pouco mais acima, um pouco abaixo. Tem mês que está muito acima, mês muito abaixo, por conta aí de recebimentos, às vezes fora, descasado, né? Descasado com o mês correspondente, e acaba tendo esse descasamento então aí de recebimento no regime de caixa. A gente verifica também que a liquidez no mercado secundário aumentou um pouquinho para março, né? 5,5 milhões de reais. O valor patrimonial está próximo, o valor de mercado está muito próximo aí do valor patrimonial, cota de mercado um pouquinho abaixo, mas praticamente com PVP de 1. E a liquidez do fundo foi de mais de 109 milhões de reais. Foi um giro de cotas até baixo e um volume negociado bem alto. O fundo tem um volume interessante de negociação, né? Mas o que a gente verifica aqui está dentro um pouquinho acima da média aí de 2024. O fundo tem uma liquidez muito boa no mercado.
tá? E a rentabilidade foi negativa, né? Como a gente verifica aqui, foi negativa em 0,65% e fixo foi positivo em 1,43%. Então teve uma rentabilidade negativa. E não tiveram modificações no portfólio, né? Segue aí 87% de investimento em imóveis, 10% em aplicações, cotas de FIIs 3%, aplicações, no caso é o caixa do fundo que está bem alto, né? E os contratos, a maioria são contratos atípicos, 2/3 das suas receitas são os contratos atípicos, tá? E dentro dos locatários, né, a representação da receita imobiliária em relação aos locatários, o principal ainda é a Via Varejo, 14%, Leroy 13%, mas nada absurdo, né? Nada tão alto aí, mas a gente tem esses dois principais aqui, acima de 10% de representação em relação à receita, e somados, né, representam mais de 1/4 de toda a receita que o fundo ofere, tá? IPCA é o principal indexador, 76%, e no mês de março, 4% da receita será reajustada, né? E tem uma parte aqui que é IGPM, né? IGPM provavelmente vai ter até redução em relação às suas atualizações por conta do IGPM ainda está negativo nos últimos 12 meses. O vencimento dos contratos, a maioria, finalmente eles ampliaram aqui, né? O gráfico e provavelmente estão vendo aí o vídeo do Planilha Investidor. E 51% vence a partir de 2029, prazo médio de vencimento dos contratos do fundo, mais de 6,8 anos. Então tá interessante aí, médio prazo praticamente, o vencimento na média, os contratos, tá? E é a menor vacância aqui desde praticamente, acho que desde 2020, tá? 1,9% de vacância, reduziu para março, então uma das menores vacâncias dos últimos anos aí do fundo, tá? Praticamente, acho que desde a pandemia, e é uma das menores vacâncias aí desses fundos de logística que tem uma diversificação alta como o XPLG tem, tá? 1,9% apenas de vacância. E engraçado que isso não foi destaque no relatório, né? Porque quando foi para 2,3 foi destaque e agora partiu para 1,9 e né, não colocaram como destaque que a inadimplência acabou né, ofuscando essa vacância aí recorde, essa ocupação recorde do fundo, né? De quase 99, praticamente em mais de 98% de ocupação. Então o fundo ó, tem 17 condomínios logísticos, 148 módulos performados, um em construção, são 46 locatários diferentes. A inadimplência no mês está em 12,2%, né? 2,2% já foi resolvido, mas mais de 5% está preocupante. E a vacância do fundo atual financeira e física 1,9%. E esses são os imóveis performados. Então, são diversos imóveis, a maioria são imóveis modulares, né, que pode ser locados para mais de uma empresa, né? Tem imóveis aqui monoinquilinos, mas tem aqui imóveis também, a maioria são modulares, 148 módulos. E esse aqui o que está terminando agora, né? Especulativo extrema, que já tem inclusive partes que já estão locadas, está terminando a última fase, né, dessas obras. E aqui é o detalhamento dos contratos, são diversos contratos, que você faz uma leitura aqui mais detalhada, né, para ver qual a empresa, qual o tempo, né, qual o percentual, qual a representação da principal empresa aqui, né? Tem aqui um lance que você pode ver como um risco muito grande, ó, 8,5% é alocado para B2W, ó, que é da Americanas, então é um risco, né? Mas tem aqui 8,5% do, dos ativos, né? No caso aqui é por percentual da área bruta locável, está alocado para B2W, né? Então você pode ver isso como um risco aí, no caso, se você for analisar a carteira do fundo, tá? Tem Via Varejo também que está mal das pernas, né? Tendo prejuízo atrás de prejuízo, o Grupo Pão de Açúcar que é do varejo, mas faz parte do risco aí, é, e, e aí você pode estudar então essa parte aqui que é importante para você aí conhecer o fundo. Aqui falando da fato relevante em relação àquela empresa Dia, recuperação judicial lá do imóvel lá de Ribeirão Preto, tá? Então segue aí, ó. Você pode ler o fato relevante aqui. Então, o que ele fala aqui, a rescisão antecipada do contrato de locação do imóvel, né, de Americana, e também ajuizamento da ação de recuperação judicial, tá? Então teve aí algumas situações que você pode ver aí como é que está a situação dos valores que estão em abertos, né?
representa 4 centavos por cota aí do fundo. Então, segue aí esse problema agora, né? Que o que a gente pode verificar aqui dentro da base. Então, o que a gente verifica aqui que essa empresa ela é locatária de dois centros de distribuição, um em Ribeirão Preto, tem Americano. De Americano, ela fez uma rescisão no final de 2023, estava pagando ali por conta da multa e da indenização correspondente ao aluguel até dezembro de 24, está inadimplente nessa parcela. E no imóvel de Ribeirão também está inadimplente com a parcela de março, tá? Então, essa ela ainda é locatária do fundo, né? Então, esse é o principal entrave aí. O fundo tem verbas a receber, tanto de multas e rescisão de contrato, como de contrato em andamento. E aqui tem nova locação aqui anunciada, né? Que o fundo teve aí no Cislog Galeão. Então, um contrato aí da expansão do Cislog Galeão. Isso vai representar aí um incremento de receita também para o fundo. E aqui a alavancagem que o fundo tem atualmente, 246 milhões de reais de saldo devedor, né, muito pequeno aí para o tamanho do fundo, né? Então tem aqui em relação à alavancagem que o fundo tem hoje, 246 milhões é a dívida para ser paga aí, né, até 2034, 35 e 36, então uma alavancagem bem baixa aí que não chega a prejudicar os resultados do fundo, ok? Então é isso aí, relatório gerencial do XPLG11, sigo cotista do fundo, né? Mas acompanhando essas inadimplências aí, que são problemáticas, mas que são recorrentes, né? Que faz parte, na verdade, não são recorrentes, mas faz parte da rotina desses fundos grandes, né? Empresas aí acabam acontecendo esse tipo de problema, né? E isso tem que ser, né, a gestora tem que ter um plano, né, para quando isso acontece, é claro, eles estão aí fazendo as suas operações jurídicas aí para poder reaver o dinheiro, né? Mas vida que segue, né? E a gente segue aí acompanhando, né? Já que é um fundo que eu invisto por acaso para longo prazo, né? Então isso aí vai acontecer, não é a primeira nem a última vez. E a gente tem que seguir aí cotista e confiante, porque se você ficar rodando patrimônio também, todo o problema que tiver, a cada mês você tem uma carteira diferente. Ok? É isso aí então. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.